eu sou muito grato a nosso Senhor por la tarefa pastoral. A tarefa pastoral não é uma tarefa fácil, por supuesto. Aún é mais complicada quando pensamos que eu sou missioneiro afuera de minha terra, com uma tarefa de pastorear gente que não é parte de minha cultura ou de meu pueblo, neste caso, o pueblo brasileiro, aunque seamos um solo pueblo em Jesus. Não é uma tarefa fácil. Pero, además de la prédica e de outras coisas mais, que genera a mim, como pastor, muitíssima alegria, porque eu posso predicar, eu posso ensinar a Bíblia, e eu nasci para isso, irmãos. Nasci para ensinar a Bíblia, nasci para predicar a palavra de nosso Senhor. Me encanta estas tarefas pastorais, de acompanhar a gente. E uma tarefa pastoral em especial me encanta também, que são as bodas. Hacer las bodas, la cerimônia de bodas, é uma coisa muito especial também. Para mim, como pastor, então, para eu que sou pastor, é uma alegria, porque eu pude realizar as bodas de mis hijos. Vou a realizar as bodas de Noni no futuro. Vou a realizar as bodas de Milão. Eu digo que eu não que eu não vou realizar, eu digo que ela não vai, se vai casar. Ou seja, claro que pode ser um dia, não sabemos. Ai de Abraão junto com seu padre Aon, quanta alegria, hermanos. Pensando então que é uma grande alegria. A mim me encanta a cerimônia de las bodas, porque é de hecho todo um cerimonial de que se estabelece um pacto. Viene el padre o responsável com a novia, le entrega, aí é toda a cerimônia, o voto, o compromisso, o anillo, que nós chamamos de aliança, aí todo um pacto hecho entre os dois. Não é só um acontecimento social. Para muitos, é tão solamente um acontecimento social. Para nós não, a ideia para nós é muito clara. Quando pensamos acerca do pacto del matrimônio, é um pacto hecho entre duas pessoas. Se echa um compromisso, se firma e se recebe as bendições de nosso Senhor. E eu sempre le digo a la gente quando estou em uma cerimônia de bodas, isto acá não é tão solamente uma convenção social. Não é um acontecimento social, é uma cerimônia séria, de um pacto entre ellos, com testigos e delante de Deus. E um pacto não se rompe, hermano. Pacto é uma coisa séria e se vai. Para nós é a mesma coisa. Quando pensamos em nossa relação com Deus, é um pacto que o Senhor estabeleceu com nós. Não ha sido eu, porque se dependiera de minha vida, de minha vontade, de las ganas de meu coração, não ia existir nenhuma classe de pacto nuestro com Deus, porque a mim me gustava pecar, a mim me gustava a vida que eu vivia antes, por lo peor que fuera a vida que vivia eu antes, a mim me gustava a vida que eu tinha. Sofria, é verdade, não tinha nenhuma alegria, é verdade, mas se dependiera de minha vontade, eu me vou ao encontro de Deus, eu estaria hasta hoje, hermano, achar afuera, vivendo a vida de balde, vos não me ibas nem a reconhecer hoje a vida que eu tinha antes e a vida que eu ia continuar, ia permanecer tendo hoje. Pós-grado já no pecado, eu estaria maestria, doutoramento no pecado com 51, 52 anos. E nisto, vine o Senhor e me alcançou. Eu tinha 17 para 18 anos. Estabeleceu um pacto comigo. E o pacto ha sido hecho através de Jesucristo. A mesma coisa acá. Temos o Senhor estabelecendo um pacto com Abraão. E este pacto que o Senhor estabeleceu com nós é consequência, hermanos, deste pacto prometido acá, estabelecido por Deus também com Abraão. Mira a história, já hemos visto semana passada, que Abraão se apressurou. E pecamos quando nos apressuramos.
se apresurou, se acostou com a serva de Sarai, ou de Sara, sua mulher, que dijo, mira, acá hay una egipcia, quédate con ella, acostate con ella, e vas a engendrar um hijo com ella, e tendrás uma descendência. O Senhor já lhe havia prometido a ele uns anos antes, vos vas a ter uma grande descendência. Era com Sara, sua mulher, que era estéril e não poderia engendrar hijos. Todavia, ele se apressurou. Não havia confiado. Não havia esperado em Deus. E quantas vezes nós pecamos porque nos apressuramos e não confiamos em este Deus que estabeleceu um pacto com nós. Se apressurou, se equivocou e tuvo um hijo, Ismael, de onde vieram os árabes. E acá neste texto, uma vez mais, o Senhor dá incluso promessas a los árabes. Hermanos, é um povo que não pode ser odiado. Os árabes não podem receber nosso ódio. Nós não devemos odiar a los árabes. Nós devemos amar a los árabes e enviar missioneiros entre eles. Porque há promessas de Deus para eles acá, descritas no texto bíblico. Há uma promessa que eu he leído há pouco em Isaías, de que o Senhor ia estabelecer embajadas em Egipto, em Israel, hasta a Turquia. Que não havia Turquia, mas onde está a Turquia hoje? E estariam todas juntas, como um solo pueblo. De que maneira? Senão através da cruz de Cristo. Ou seja, este povo deve ser amado, não pode ser odiado por nós. Temos que amar a ellos, os árabes. Acá não entram os persas. Os de Irã não são árabes, são persas. É um povo distinto, completamente distinto de este acá. Pero temos que amarle a ellos também, predicando-lhes a palavra de nosso Senhor. En acá, dice a Bíblia que se apresurou. De la simiente de Abraão, vinieron incluso os árabes. Pero el Senhor lhe havia dicho, de Sara vai venir a bendição. Passados outros 13 anos mais. Ou seja, ele aún tuvo que esperar outros 13 anos mais. E ele tinha como que 99 anos, disse aí o texto bíblico. E sua mulher, Sara, tinha quase 90, 89 tinha sua mulher. Sua mulher tinha 89, que mulher com 89 vai generar um hijo? Impossível, irmãos. Por la ciência é impossível, por la medicina é impossível, como há promessas de nosso Senhor para com nós que nos parecem de hecho impossíveis. ¿Desanimamos todavia? Claro que não. ¿Queremos nos apresurar todavia? Claro que não. Há que aprender a esperar. Ou seja, a cada 10 anos o Senhor falava com Abraão. E acá, 13 anos depois, vine o Senhor e Abraão esperando e esperando. Já com 99, diz o texto, Ismael, seu filho, já cresceu, teria como 13 anos, diz acá o texto bíblico. E neste momento se diz na Bíblia que o Senhor se lhe apareceu e lhe dijo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda delante de mim e sé perfeito. Quando uma pessoa me disse, Deus não existe, e eu lhe vou dizer, mira que pode ser que tu tenhas razão. Eu nem uso a palavra Deus não existe. Deus existe. Eu não vou dizer Deus existe. Eu digo, Deus es. Existir é para a criatura. Eu existo. Vos existes. Deus sempre disse, eu sou. Não é que Deus existe. O que creemos é que Deus lo es. El Senhor está como criador de todas as coisas. E acá lhe apareceu uma vez mais o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou. Quando lhe apareceu a Moisés mais adelante, o Senhor lhe disse, qual é tu nome? Eu sou. Quando se foram a buscar a Jesus para apedrear, para matar-lhe a Jesus, Jesucristo disse, eu sou. A mesma expressão, igualita. Tanto que os judeus, quando escutaram esta expressão da boca de Jesus, já tomaram delas pedras para apedrear-lhe. Se pone como se fuera o próprio Deus. Eu sou. Quando nos aparece o Senhor e nos apareceu, ele já nos vai dizer, eu sou.
El Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Si el Señor se revela a nosotros, hermano, y mira que el pacto de Dios para con Abraham no vino porque Abraham le buscó. El pacto se estableció porque el Señor se reveló a él. Yo no le busqué a Dios porque yo me fui al encuentro del Señor, sino que el Señor vino y se reveló a mi vida. Y cuando el Señor vino y se reveló a nosotros, se reveló y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y lo hizo a través de Jesucristo para con nosotros. La expresión de Dios es que esta revelación de Dios genera en nosotros responsabilidad. El Señor se revela a nosotros, hermano, no para que sea un genio de la lámpara, que nosotros le vamos a buscar cuando necesitamos de una u otra cosa. Acá está este Dios que va a hacer mis deseos. No. Esta revelación de Dios para con nosotros genera en nosotros responsabilidad. Mira lo que dijo el Señor a él. Anda delante de mí y sé perfecto. Como yo, un hombre imperfecto, voy a ser perfecto, hermano? É claro, hermano, que acá é para que eu haga lo mejor, para que eu compreenda que há uma responsabilidade, que eu ande delante do Senhor, observando a palavra de nosso Deus. O pacto principia com um Senhor que se revela. Ele vino a nosso encontro. Não sou eu, é Ele quem vino a nosso encontro. Eu escutava de um pastor que vino acá a predicar, um pastor colombiano que estuvo achar no seminário em Montevideo. Era um encontro de plantadores de igreja acá, e ele nos decía de como sua hija se converteu a Cristo. E era uma nena de mais ou menos uns 13, 14 anos. Ele vive nos Estados Unidos. E a niña, de repente, com 13, 14, se quedou um tanto rara, distinta. Un día en la clase, su papá se fue a buscarla en la escuela y vino un muchacho. Ahí él comprendió cuál era la dificultad, la distinción de la nena. Vino un muchacho, el muchacho le abrió la puerta, saludó, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Mira, no te preocupes que le voy a cuidar bien a ella acá en la escuela. El temor, el pavor del corazón de este pastor vino. Minha hija adolescente, agora há um outro muchacho acá com uma mirada distinta para minha hija. E com a ideia, le vou a cuidar. Quem me vai a cuidar? Quem me cuida é o padre. Ele se foi para a casa, ele disse, que história é esta? A muchacha disse, não, vos não tens idade para isso. 13 anos, sos muito jovem, não é idade para isto. Outro dia vino o muchacho, le trajo com uma campeira. E le regalou a campeira e disse, para que tu sientas meu olor quando estiver em casa. E te sientas protegida. Não sei de onde, que Google que ele estava buscando essas coisas. O muchacho para dizer a nena. Aí sim, o pastor la proibiu. E a muchacha se volvió rebelde. Completamente distinta. Já não era mais a nenita de antes. Era uma outra muchacha muito enojada com a vida e com as coisas. Que hicieron os padres? Empezaron a orar por ella. Vamos a orar para que ella se encuentre com Cristo. Hasta que um dia, por la noche, a muchacha vino chorando em sua pieza, golpeou a porta e disse, eu te quero dizer uma coisa. Eu senti Jesucristo falando comigo em meu coração. E começou a chorar e disse, eu estou arrependida de meus pecados. Eu quero Cristo vivendo dentro de minha vida. Lo que se passou, hermano, e ele descia, mientras nos hablava sobre o tema. Não ha sido yo, el padre de la niña. Ha sido el Senhor quien vino e se revelou. Eu la enseñé, es verdad. Eu la eduqué dentro de las escrituras, es verdad. Eu estabeleci os límites como padre, es verdad. Pero quien se revelou a ella, ha sido nuestro Senhor. Como acá com Abraham. El Señor quien vino a su encuentro y el pacto todo empezó con el Señor se revelando a él. Pero mira lo que es este pacto del Señor para con nosotros. Versículo 4 en adelante, el Señor, Abraham se postró con rostro en tierra. Y versículo 4 adelante, el Señor cambia la vida de Abraham para Abraham. He aquí que mi pacto es contigo
y serás padre de muchedumbre de gentes, y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, te multiplicaré. Quantas bendições, irmão. Lo que se nota acá en el texto bíblico es que cuando este Señor que se revela establece un pacto con nosotros, la vida del amigo de Dios que ha sido impactada por este encuentro con Dios, ella cambia por completo. Nuestra vida nunca es la misma más. Mira que el Señor que se revelaba a Abraham já cambiou por completo a vida de Abraão. A história de los homens e mulheres em la Bíblia são histórias espetaculares. De homens e mulheres que han sido cambiados em sua história. Abraão vivia em Ur de los Caldeus, de lejano de Canaã, e ha sido chamado por nosso Senhor. Quando o Senhor se revelou a Abraão por la primeira vez, a vida de Abraão ha sido cambiada. E mira que grande aventura ha sido a vida de Canaã, de Abraão, e hoje Abraão, padre de uma grande multitud. Quando o Senhor se revelou a Moisés, cambiou a vida de Moisés. Quando o Senhor se revelou a Pedro, quem poderia dizer que um pescador de Canaã, de la Palestina, de la Galileia, iba a ser uma referência hoje, chegando hasta a capital do Império Romano. O Pablo. O sea, o Senhor cambia nossa história, hermano. A história nunca é a mesma mais. Quando o Senhor nos encontrou e se revelou e estabeleceu um pacto em nossa vida, nossa história cambiou por completo. E isso é sem exceção para todos nós acá. Nossa história de vida ha sido cambiada, hermano. En el día que nosotros le encontramos al Señor que se reveló a nosotros y estableció este pacto a través de Jesucristo. La vida muda, cambia, es otra historia. Lo que sería de nosotros si estuviéramos afuera de este pacto? ¿Dónde estaríamos nosotros? Lo que se pasaría con nosotros? Es justo porque el Señor vino a nuestro encuentro y se reveló a nosotros que hubo una transformação, cambio, impacto tremendo em nossa vida. A história de nossa vida ha sido cambiada através de Jesucristo hoje. Este que estabeleceu pacto com nós, tal qual a história de Abraão ha sido cambiada. Quantas pessoas aí afuera, hermano, que podem ter sua vida cambiada através deste pacto com Deus? Eu oro por Abraão, por Brian. Encontramos a Sofia semana passada quando saímos da igreja. Oramos, hablamos com ela, le chamei para que venha cá esta semana. O senhor Walter que vem acá, se queda na ventana, este outro senhor acá. As nenas se foram achar a senhora entregar o regalo para ela. E a senhora disse: Deus não ha sido bondadoso comigo. Não é assim que disse a mulher? Deus não ha sido bondadoso comigo nunca. Le llevou minha hija, eu estou nessa situação. Deus não ha sido bondadoso. É uma mulher que espera, que está clamando por socorro, por cambio de vida, por uma nova vida. Ou seja, eu le digo sobre o pacto, eu le cuento sobre Jesus, eu testifico acerca do Senhor, porque eu sei que com este pacto vidas são cambiadas através da graça. Pero hay más. Se tu permanece comigo em la lectura del texto, tu vas a ver que este pacto, además de cambiar nuestra vida como lo ha cambiado também a vida de Abraão, disse o Senhor: e te multiplicaré em gran maneira, e haré naciones de ti, reyes saldrão de ti, e estabeleceré mi pacto entre mim e ti, e tu descendência depois de ti, em suas gerações, por pacto perpétuo. Increíble, hermanos, que este pacto de la parte de Dios viene junto con promesas. Se le acompañan de la parte de Dios promesas. Yo miro mi familia hoy. Yo miro mi casa hoy. Yo miro a mi vida. ¿Quién soy yo para recibir tantas bendiciones de la parte de nuestro Señor? Todos los días por la mañana yo voy a orar.
Eu sigo um guião de oração para orar por todos da igreja acá, por los misioneros, a orar por minha família também. Sigo este guião, pero vos sabés que eu empeço sempre com gratidão. Eu sou grato a Deus. Eu não mereço coisa alguma da parte de nosso Senhor. E há tantas e tantas bendições da parte de Deus sobre nossas vidas. Ou seja, pastor, tu vida é perfeita? Claro que não, irmão. Vos sois uma pessoa rica, cheia de plata? Por supuesto que não. Há meses como este acá que nós sobrevivimos. Aí uma supervivência. Entramos em um modo aí apocalíptico, eu digo sempre a las niñas. É um modo guerra de supervivência. Pero aún sí sou cheio de gratidão por Deus. Por tantas e tantas promessas, eu levei a minha nieta em La Plaza, como les enviei a foto, me quedo cheio de alegria. Que alegria, uma niña podendo passar uma semana de vacações, que bueno para meu filho que tem trabalho, meu outro filho também. Glorificado seja Deus, quantas bendições. Ou seja, que pensaria vos? Que o pacto de Deus não ia vir com promessas? Podemos passar por lutas? É verdade, passamos. Muitas vezes passamos por persecuções? Por supuesto que sim, hermanos, não há dúvidas. Pero sempre o Senhor dijo, eu estarei com ustedes, eu estarei contigo. Não temas, não temas. E assim vamos. Há promessas. O Senhor estabeleceu um pacto que genera promessas para nós. Claro que há toda uma teologia nos dias de hoje muito afuera das escrituras sagradas que trata a relação nossa com o Senhor como se fosse um escambo, um negócio. O Senhor te vai fazer prosperar, o Senhor te vai dar tanto, o Senhor... É claro que isso é um extremo perigoso afuera da Bíblia. Todavia, não podemos ir para um outro extremo pensando que não há promessas de Deus para conosco. Há tantas, e tantas, e tantas promessas de Deus para nossa vida, a partir do pacto de Deus que se estabeleceu conosco em Jesus. Acá o Senhor estabeleceu um pacto com Abraão. E o pacto vem com muitas bendições e com tantas promessas. Incluso quando miramos em Jeremias, eu he leído com vocês acá, o Senhor se alegra em hacernos bem, em bendecirnos. O Senhor se alegra em bendecirnos a nós, porque estabeleceu um pacto que vem cheio de promessas. E mira que este pacto é perpétuo. E é um pacto perpétuo, porque se estabeleceu através do descendente de Abraão. Acá, o que miramos acá, a figura que vemos em todo este texto, é Jesus. Não é como ler Gênesis capítulo de número 17 sem mirar Jesus acá. Toda a linguagem, toda a literatura apunta para Cristo, que vendria no futuro, o descendente de Abraão. Este pacto seria eterno através do descendente de Abraão. O Senhor, mais adelante, quando lo hizo um pacto com Davi, dijo, através de tu descendente, estabelecerei um reino eterno. Seria através de Jesus. Quando o Senhor lhe dijo a Eva e a Adão e estabeleceu um pacto, tu descendente vai pisar na cabeça da serpiente. Ou seja, el descendiente es Jesús, el Hijo que encarnó en figura humana a través del linaje de Abraham. Por lo tanto, el pacto es perpetuo. No hay como romper ese pacto. Qué seguridad, hermano. Qué seguridad tenemos. Volveré a casa, pase lo que pase. Este pacto que el Señor lo hizo con nosotros a través de Jesús no se rompe. Eu estou tranquilo, as promessas são grandes, é fiel nosso Senhor, e a promessa é hecha a través do descendiente, que nos hizo um pacto perpétuo. Abraão já visualizava o Messias que ia venir no futuro. E no final, hermano, mais adelante, versículo de número 9, depois de dar todas as promessas de uma heredade perpétua, de um pacto perpétuo através de Jesus. El Senhor le dijo a Abraão, dijo de nuevo Dios a Abraão,
Enquanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. En el final, lo que se ve, que este pacto, además de cambiar nuestra vida, este pacto que viene junto con promesas de la parte de Dios, nos torna guardianes del pacto de Dios. ¿Se puede decir así en español? Guardianes. Es una buena palabra. Somos guardianes del pacto. ¿Qué somos nosotros? Somos guardianes del pacto. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te vas? La gente te va a mirar y va a ver que vos sos distinto. Porque nosotros tenemos un pacto establecido por nuestro Dios para con nosotros. Y lo que hacemos, mientras testificamos de Cristo, mientras vivimos nuestra vida en santificación, nosotros somos guardianes de este pacto. Dijo de nuevo Dios a Abraham, mira en tu Biblia, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este pacto, hermano, yo guardo y yo paso adelante el mensaje del pacto. Hay un pacto, yo soy el guardián de este pacto acá, como iglesia de Cristo. Yo voy a decir a la gente lo que es el pacto de Dios para con nosotros. Y yo voy a pasar adelante este pacto empezando por mi familia. Hermano, nosotros incultir es una palabra, hermanos, en español. Nosotros inculcamos en nuestros hijos otras cosas más. Por ejemplo, mis hijos son hinchas de Fluminense. No hay opción. Tu hija es Peñarol, tu hija es Liverpool. Mira que la hija él es Liverpool, su hija es Liverpool. Inculcó en la cabeza de su hija. Mi abuelo era fluminense. Mi padre es fluminense. Yo lo soy. Mis hijos son. Cuando las niñas llegan en casa, fluminense. Listo. Mi nieta lo es. O sea, es una cosa que vamos incultindo familia y no hay opción, no hay cambio en esto. Va a tener que elegir otra casa para comer, yo decía eso a mis hijos. Puede ser de otro equipo, pero tenéis que elegir otra casa para comer. Acá en esta casa es así. Listo. Pero mira que es una cosa mínima, insignificante, comparable con el pacto de Dios. Y yo voy inculcando en la cabeza de mi descendiente. Acá todos son fluminenses, sin excepción. Si lo hago así, hermano, por una cosa insignificante, mucho más cuando pensamos acerca del Evangelio de Cristo. Yo soy un guardián del Evangelio. Quando estabeleci minha família com Cristina, eu compreendi. Minha família vai ser guardiã do Evangelho, do pacto de Deus, e lo inculqué e lo dije a mi hijo também, para que ele pudesse compreender, e lo veo em Mateus, mi hijo, junto com sua esposa, fazendo a mesma coisa com minha nieta. Vai ser um guardião da palavra, do pacto de Deus. O Senhor le dijo a Abraão, vos vas a guardar o pacto, sereis um guardião para cá e para as gerações futuras. A mesma coisa entre nós, que vivimos em um país secularizado. A gente acá não sabe coisa alguma acerca de quem é Deus, acerca da Páscoa, acerca da Navidad, acerca das coisas mais fundamentais e basilares acerca da fé cristiana. E neste meio, hermano, nós vamos contar a la gente, começando acá por nossos vecinos, e assim se vai. ¿Dónde me vou? Me porto como um guardião do pacto de Deus. Se este pacto me ha alcançado, porque o Senhor se revelou, e este pacto cambiou minha vida, e este pacto viene lleno de promessas, e a gente que está ao redor mira que essas promessas se cumprem em minha vida, e mira, há uma coisa distinta nesta família, e há mais. Se eu me pongo então como um guardião do pacto, eu passo então a difundir este pacto, confirmando a toda minha descendência, que é um pacto perpétuo através do descendente. Versículo de número 19.
Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a um hijo e chamará su nombre Isaac. E confirmaré mi pacto com ele como pacto perpétuo para sus descendientes después de él. A través del descendiente. El descendiente não era Isaac. Era aquele que vino del linaje de Isaac. Jesús, nuestro Senhor. Pacto perpétuo por todo el siempre. Empezaremos la semana, hermano. Es una semana más en nuestra vida bajo el pacto de Dios. No te olvides. Vos sos um guardião del pacto, donde estés. Que tu te portes como um guardião del pacto. Como uma pessoa que vai descer, um atalaia que vai descer a la gente. Eu sou guardião del pacto. Hay más, hay promessas de la parte de nuestro Senhor a través de este pacto. Puede empezar la semana triste. Puede parecer que me falte uma ou outra coisa. Pero não. Eu sei que há promessas da parte de nuestro Senhor. E por final, eu compreendo que este pacto ha cambiado minha vida. Como pode também cambiar a vida de tantas outras pessoas que estão ao redor de nós. Que assim como ha sido com Abraão, que tengamos a mesma confiança neste Senhor que se revela. Que assim lo seja, en el nombre de Jesús. Amém, hermanos.